sejam todos extremamente bem-vindos a mais um vídeo, espero que todos estejam maravilhosamente bem. O vídeo de hoje era para ser sobre retrospectiva, porém eu pensei um pouco e eu não sei se esse era exatamente o tipo de vídeo que eu queria fazer. E aí eu cheguei na conclusão de por que não pegar um tema que foi muito pautado em 2022 e falar sobre. E a gente não vai falar de Copa do Mundo, a gente não vai falar de eleição, a gente vai falar de cancelamento. 2022 provavelmente foi o ano do cancelamento, e não porque o cancelamento foi inventado em 2022, mas sim porque foi nesse ano que a gente descobriu o poder que essa porra tem. Pra você que não sabe, cancelamento é quando a galera se junta na internet pra boicotar alguém por alguma atitude que ele teve. Então, se você é alguém bem famoso na internet e pisou na bola, pode ter certeza que a turma do cancelamento vai te alcançar. E essa turma vai tentar fazer de tudo para que você perca engajamento, perca patrocínio, perca acordos, perca parcerias, enfim. Dependendo da cagada que você cometer, você pode perder tudo. E se o cancelamento é algo bom ou ruim, é algo meio difícil de dizer. Como a maioria das coisas na nossa vida, a resposta não é um simples 8 ou 80. Às vezes o cancelamento é justo, às vezes ele é exagerado e às vezes ele não tem o efeito que deveria ter. O fato é que a cada dia que passa, o cancelamento é mais pesado e até mesmo irreversível. O Monark, o Kanye West, o Madre Ablay e mais um monte de gente foram cancelados e perderam dinheiro, influência, parceria e tudo mais. Menos o Tiro Lipa, que só fez um story arrependido e ficou tudo certo, provando pra gente que se você tá numa suruba vale tudo. E pra gente falar um pouco desse tema, eu separei dois casos bem famosos de cancelamento que teve nesse ano e vou dar minha opinião. O primeiro caso envolveu o Militão. O Éder Militão é jogador do Real Madrid, revelado pelo São Paulo e zagueiro de ofício, mas que na Copa foi improvisado de lateral porque um certo velho corno decidiu levar o Daniel. Enfim, o ponto é, o Militão é um grande jogador de futebol, famoso, tá num dos maiores clubes do mundo e ele era casado com a Caroline Lima. Resumidamente, a história que levou ao cancelamento dele foi o seguinte: ele falou pra mulher dele que ele queria ter um filho, ela topou e vamos lá, depois de 9 meses o bebê nasceu. Ele, como um bom pai, ajudou, acompanhou, cuidou da criança nas 2 primeiras semanas. Mas mesmo assim, o Militão não é um pai tão ruim. Ele não saiu de casa sem avisar, falou que ia comprar cigarro, ou abandonou a família do nada. Na verdade, ele arrombou a porta mesmo, ele saiu e foi pra uma suruba. E aí, pra surpresa de ninguém, o casamento deles acabaram. A ex-mulher dele pediu uma pensão para que ele ajudasse e se responsabilizasse pelo cuidado da criança. E ele, como um ótimo pai que a gente já entendeu que ele é, prontamente concordou com a ideia e ofereceu uma pensão de 6 mil reais. O único detalhe é que o salário do Militão hoje é de 36 milhões de reais por ano, ou 100 mil reais por dia se você preferir. A quantia de 6 mil reais que ele ofereceu para pensão equivale a 0,016% do salário do filho da puta. O cancelamento do Militão foi só na reputação, até porque é meio difícil você atingir um jogador de futebol de outras formas. O Militão não é um jogador muito midiático, ele não tem grandes parcerias ou projetos, então ele não teve perdas monetárias. Na verdade, o cancelamento dele foi só dar o título de pai cuzão do ano. Esse foi um caso onde o cancelamento foi até que justo, cabível, por mais que considerar algo justo ou não seja extremamente subjetivo e varia de pessoa para pessoa, mas acho que é de senso comum que ninguém cometeu nenhum absurdo a taxar o Militão de otário. Já do outro lado da mesa, a gente tem talvez o maior cancelamento do ano, o cancelamento do Monark. Ele apareceu em tudo, Globo, Terra, UOL, Record, e vamos lá que esse é um caso um pouco mais delicado e diferente do outro caso, eu não acho que a palavra justo seja adequada para definir esse cancelamento. Todo mundo sabe que o Monark é estúpido, afobado, desleixado, ignorante, mais um monte de coisa. Mas ele não é nazista. Todo mundo já sabe o que aconteceu. Então eu vou focar menos em explicar o caso e mais em dar a minha opinião. O Monark estava fazendo o Flow em um dia que tinham 2 deputados, e o Igor, obviamente, e lá vai ele falar sobre liberdade, 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 como ele sempre faz. E ele, com seu QI de primata e dom de comunicação da Gaga do Pânico, decidiu deixar explícito o quanto ele ama essa tal liberdade. E aí ele soltou aquela fatídica frase: As duas tinham que ter espaço, na minha opinião. Eu acho que é um pêndulo. Esse é o meu louco. Eu sou mais louco que todos vocês. Sim. O fato é que o que ele disse não é um ato nazista ou de apoio ao nazismo. Óbvio que ele defendeu a ideia utópica de liberdade dele da maneira mais burra possível e mereceu sim muito do que ele sofreu de maneira orgânica. Mas qualquer um que analise esse caso por mais de 10 minutos antes de correr pro Twitter emocionadamente para dar sua opinião, sabe que ele não foi nazista. E rotular alguém de algo pesado e que não é verdade é bem perigoso. Imagina ser acusado de algo muito grave, ser acusado de ser pedófilo, racista, ou inscrito do Felipe Neto. Não é todo mundo que tem psicológico para tancar acusações que não podem ser rebatidas, ainda mais enquanto você tenta desmentir, aquela mentira tá sendo repetida mais 1000 vezes.
A gente teve recentemente o caso do seu Valmir. O seu Valmir foi injustamente acusado de pedofilia. E dando um breve resumo sobre o caso, tudo começou com duas adolescentes de aproximadamente 13 anos. Nenhuma notícia divulgou o nome delas por serem menores de idade, então vamos chamar elas de Ana e Maria. A Ana estava em casa e recebeu a visita da amiga Maria, e parece que elas eram um pouco mais que amigas. As duas estavam juntas na casa da Ana, e segundo as câmeras de segurança mostram, elas queriam a qualquer custo ficarem sozinhas no quarto. Acontece que em dado momento elas conseguem isso, e uma das garotas estava com bebida alcoólica escondida. E lembrando, apenas 13 anos. Então elas começaram a beber e uma das garotas acabou perdendo o controle e ficando completamente bêbada. O seu Valmir, que é um senhor de aproximadamente 50 anos e morava naquela casa, foi ver as meninas. A essa altura, ele achou que elas só estavam no quarto conversando, mas quando ele chega lá, uma das garotas está completamente bêbada e ele fica preocupado e começa a buscar ajuda. Ele pede para uma das garotas procurar a ajuda de outra pessoa. Enquanto isso, ele ficou lá no quarto com a Maria, que estava bêbada, vigiando ela. Acontece que a garota bêbada começou a tirar a roupa com o seu Valmir no quarto e nesse momento ele se desesperou. Em seguida, ele sai do quarto e vai atrás de alguém que pudesse vestir a menina, até porque, pelas falas dele, a gente nota que ele estava bastante preocupado em não cair em mal entendido. Já pensou alguém chega no quarto com uma menina sem roupa e um homem de 50 anos olhando pra ela? Enfim, o Valmir conseguiu ajuda, trouxe outras pessoas que ajudaram a vestir a menina, e logo em seguida eles dirigiram a garota até o portão, onde já tinha alguém esperando, provavelmente alguma responsável que foi buscar ela. Porém, junto dessa responsável tinha um grupo gigante de homens que estavam do lado de fora, furiosos, supondo que o seu Valmir havia embriagado a garota e abusado dela. Novamente, os homens estavam supondo que o seu Valmir tinha feito isso. Não tinha provas, não tinham certeza. Na verdade, a câmera de segurança mostra que isso nunca aconteceu. Mas sabe o que de fato aconteceu? Quando o portão da casa foi aberto, esses homens logo invadiram a propriedade e espancaram o seu Valmir até a morte. Um homem justo, honesto, morreu porque supostamente ele era alguma coisa que disseram que ele era. E hoje, com as gravações das câmeras, sabemos que o seu Valmir não tocou um dedo na garota de forma maliciosa. Muito pelo contrário. Ele se preocupou com a saúde e integridade da adolescente, ainda tomou cuidado para não ser flagrado em um mau momento onde ele poderia ter se dado muito mal. Dadas as devidas proporções, é isso que o mundo moderno virou. Reações imediatas para casos complexos, a gente está se acostumando a dar respostas simples para coisas muito difíceis. A gente acaba de descobrir alguma polêmica e já corre pro Twitter, Instagram ou grupo do WhatsApp para dar a nossa importantíssima opinião. E sabe qual é o resultado disso? A chance da gente estar enganado nesses julgamentos precoces é muito alta. Assim como o julgamento precoce daqueles homens que tiraram a vida do inocente. Leva muito tempo até de fato você conseguir desmentir uma história quando ela toma grandes proporções. Ainda mais quando o público geral não está preocupado em dar um tempo, considerar todos os fatos e pontos de vista. Eles só replicam a opinião mais popular e aparentemente a mais sensata e correta. Porém, se lembre que a opinião mais óbvia que os homens tiveram a ver a jovem bêbada e o seu Valmir acabou tirando a vida de um inocente. Sobre esse assunto, eu recomendo para vocês o episódio Hated in the Nation, do Black Mirror. É o 6º episódio da 3ª temporada. Acredito que esse episódio pode ensinar alguma coisa pra gente sobre esse caso e sobre consequências. No caso do Monark, felizmente, o máximo que ele perdeu foi patrocínio, convidado, perdeu o canal do YouTube, perdeu o próprio canal e talvez ele perdeu os fãs judeus que ele tinha. Mas depois de alguns dias, ou algumas semanas depois do cancelamento dele, todo mundo percebeu que poderia ter acontecido uma tragédia muito maior. E esse vídeo não é a defesa do Monark, na verdade eu só tô discorrendo um pouco sobre cancelamento e o que eu acho sobre cada caso, sobre como tá acontecendo. Esse vídeo não é um patrocínio, ou sei lá, não é uma babação de ovo do Monark, então eu vou deixar aqui o meu vai tomar no c... Monark. Pra você que acompanhou até aqui, meu muito obrigado, eu peço por gentileza o seu like, a sua inscrição é muito importante, um abraço e até o próximo vídeo.